Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Muito bem, amigos do Equipe em Casa, mais um programa hoje. Sabemos que você está híbrido na sua escola, mas o conhecimento não depende de hora nem de canal. Estamos aqui para ajudar você. E no primeiro módulo de hoje, com a professora Gabriela, os porquês da vida. Olá, criançada, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Gabi e hoje eu vim contar para vocês uma história que se passa lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem conhece essa menina? Ai, é a Emília, né? A boneca que ganhou vida. E hoje ela vem trazer para vocês os porquês da vida. Ai, mas é porquê com pergunta? Porquê sem pergunta? Porquê com acento, sem acento? Nananina, não! Esses são os porquês que a gente faz, que a gente tem dúvida, que a gente não conhece e pouco entende. Mas vamos lá para nossa historinha. Era uma vez uma boneca travessa que ganhou vida e tinha resposta para tudo. E ela chegou com o Visconde de Sabugosa e perguntou: Visconde, você sabe me dizer por que o céu é azul? E o Visconde, altamente inteligente, não soube lhe responder. Ela olhou para ele: ora essa, você que é o homem mais inteligente deste mundo e não sabe me responder o que é isso? Ah, eu vou lhe responder, eu vou lhe dizer o que é. O céu, ele é azul porque ele reflete a cor do oceano. Você sabia que o céu parece um espelho e ele reflete a cor do nosso oceano, que o nosso planeta tem? O nosso planeta, ele é cercado de água e essa água azul faz com que o nosso céuzinho seja azul. Viu, Visconde? Você não sabe de nada. Mas, Visconde, me responde esta outra pergunta. Por que o carro anda e não tem perna? E pior, ele liga e não tem vida. Visconde disse: essa eu sei responder, Emília. Emília, o carro, ele é que nem o nosso motor. A gente não precisa comer para ter energia, para correr, pular, brincar. O carro é a mesma coisa. A gente não tem um coraçãozinho que bombeia sangue pro nosso corpinho? É isso mesmo, o carro também. Só que diferente da gente, quando a gente liga a chave, automaticamente o coração dele começa a bombear gasolina. E as perninhas dele se movimentam com essa gasolina. Só que ele não tem pernas, ele tem 4 rodinhas. E essas rodinhas fazem com que ele ande para todo canto. Isso sim é uma pergunta boa, Emília. Ai, Visconde, pelo menos essa você sabia responder, né, Visconde? Mas, Visconde, deixa eu lhe perguntar a minha última pergunta, que não é nada fácil, Visconde. E ela, altamente fazendo suspense, ela perguntou para o Visconde por que os peixes não andam na terra. Simplesmente assim. Visconde, me diga por que os peixes lá do reino das águas claras não andam na terra que nem o doutor Caramujo. Ah, Emília, você tem que entender que os peixes têm o seu lugar para viver do mesmo jeito que você tem. Você que é uma boneca que ganhou vida me perguntando isso, Emília? Ai, você sabe que se a gente for lá pro mar, a gente não consegue respirar debaixo d'água. Mas os peixinhos conseguem. Mas se a gente for lá para dentro do oceano, a gente não vai conseguir. E a gente pergunta, por que essa diferença? Porque cada um tem o seu habitat natural, Emília. Aí ela, tá. Ai, que bom, Visconde. Assim, cada coisa tem a sua função. Cada coisa vive do jeito que é para viver. Que nem as plantinhas, que nascem e dão frutos diferentes.
Por isso que elas dão frutos diferentes, porque elas não são iguais. Assim como a gente diferente do nosso colega. Ora eu, uma boneca falante que viaja no tempo com pó de piripimpim? Ai, ninguém imaginou que isso poderia existir. Visconde, muito obrigada por solucionar minhas dúvidas. Então, crianças, a gente pode perceber que tudo onde a gente vive, tudo que existe em nossa volta, tem uma mágica. E essa mágica é o encanto da vida. Por isso, os porquês da vida. Um beijo da tia Gabi e comenta aí os seus porquês da vida. O que você tem dúvida? Pra gente ter mais videozinhos, tá bom? Tchau! Agora que você já sabe sobre os porquês, sabe por que vai esperar a nossa volta. Equipe em Casa volta já. Pesquisas comprovam: escolas pouco arejadas favorecem a propagação do coronavírus. Aqui no Colégio Equipe, seu filho não corre esse risco. Temos ambientes amplos, confortáveis e arejados. O Colégio Equipe conta com a excelência do ensino híbrido, totalmente voltado ao novo normal. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas abertas. Nesse segundo módulo, História do Brasil com o professor Danilo. Salve, salve, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, eu, professor Danilo Mendes, no Equipe em Casa com vocês, aqui trabalhando Ciências Humanas, a área de História. Hoje nós vamos trabalhar História do Brasil, mais especificamente, falando sobre o Brasil pré-colonial. Um assunto extremamente importante, principalmente para você vestibulando, você que está se preparando para o Enem. Este é um assunto que é cobrado pelos vestibulares e pelo Enem, então é muito importante que você esteja atento. E você também do ensino médio, você também do ensino fundamental, é um assunto do seu interesse porque está aí distribuído no seu currículo. Então vamos lá falar um pouco sobre esse período da história do Brasil, não é um período que é cheio de fatos e inclusive com algumas controvérsias. E aí, para nós iniciarmos, nós temos que entender que o Brasil colônia, na história do Brasil, é a época que compreende ali o período que vai de 1530 a 1822, certo? Esse período é o período como alguns historiadores podem entender como descoberta da nossa região ou como um período que é de invasão. Isso depende do ponto de vista que você observa, porque se você olha do ponto de vista dos ameríndios, que já viviam aqui, esse é um processo de invasão. Essa ideia de descoberta é uma visão portuguesa. Mas esse é um período que a gente compreende como um processo de expansão do nosso território, do nascimento do que hoje é o Brasil. Nós temos aqui, inclusive neste mapa que vocês podem observar, a visão e a construção desse mapa em relação ao que o Brasil era, ou a construção da visão do português sobre o Brasil colonial. Então, nós temos que lembrar que esse período, que vai até 1822, ele vai se estender ali principalmente a partir da missão exploradora de Martim Afonso de Souza, né, que é o primeiro grande explorador da região que hoje compreende o Brasil. Nós temos que lembrar que esta colônia portuguesa, inicialmente, quando nós temos a ideia de descoberta, a partir de 1500, os portugueses não vão se interessar por esta região. Principalmente porque os portugueses estavam voltados para a exploração, principalmente comercialização das especiarias com a rota marítima que ligava ali às Índias, não é? Principalmente a partir do que Vasco da Gama, o navegador português, conseguiu contornar o Cabo da Boa Esperança na África do Sul e chegou até as Índias. O que era um comércio muito lucrativo nesse momento aí para a Europa e principalmente para Portugal. Por quê? Porque quando se encontra aqui no que hoje é o Brasil, os portugueses não encontraram ouro, não encontraram prata, ou no caso isso em abundância, como foi o caso dos espanhóis, que encontraram principalmente
na região do México e na região da Prata, né? Onde encontraram muita prata, encontraram ouro, e aí voltaram-se para a exploração desses metais preciosos, diferentemente dos portugueses. Então eles estavam voltados para a exploração principalmente das especiarias. E aí, nesse período, então, nós vamos ter o quê? Muitas expedições exploratórias de reconhecimento dessa região, da chegada até o litoral brasileiro, do encontro com vários povos indígenas que nós vamos ter aqui nesta região, certo? Principalmente, nós vamos ter uma grande parte da extensão territorial do Brasil, que é a que nós estamos visualizando aí neste mapa. E aí, a partir desse momento, entre mais ou menos 1500 e 1530, nós temos o que a gente chama de período pré-colonial. Ou seja, o período pré-colonial, ele diz respeito aos anos que antecederam a missão colonizadora. Ou seja, esse processo de chegada, de ocupação do território, de exploração propriamente, ela só vai ocorrer a partir de 1530. Os anos anteriores a isso, eles vão se manter principalmente na primeira grande atividade econômica que girava em torno da exploração do pau-brasil. O pau-brasil é esta madeira, esta árvore que vocês estão vendo aí na imagem, com essa coloração avermelhada, não é? E aí, em decorrência, inclusive, do próprio nome do pau-brasil, é que surge o nome do Brasil. O que é bastante interessante que a gente entenda, porque este não é o primeiro nome dado a esta região. Primeiramente foi chamado de Ilha de Vera Cruz, depois foi chamado de Vera Cruz, como nós vamos ver nas cartas de Pero Vaz de Caminha, ali considerado um dos primeiros registros sobre o atual território brasileiro, sobre esse período em que há esse encontro entre portugueses e os povos indígenas que aqui viviam. Lembrando que aqui nós tínhamos milhares de povos indígenas que viviam em diversos grupos étnicos, esses grupos étnicos que são diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes e que, inclusive, nesse primeiro momento, ele aparenta ser harmonioso, mas, posteriormente, se demonstra como um período, inclusive, de genocídio mesmo desses povos indígenas, como é demonstrado pela própria historiografia. Certo? Muitos povos indígenas vão acabar sofrendo com esse contato, primeiramente pelas doenças que vão ser trazidas por esses europeus, como a própria gripe, não é? E a gente percebe, então, nesse momento, que a gripe ela não é algo que está somente neste momento que nós vivemos, mas ela é uma doença, não é, contagiosa que está desde o início dos tempos da história do Brasil, desse contato entre europeus e indígenas, e que também matou centenas desses povos indígenas que viviam aqui nesta região. Então, nesse primeiro momento, o trabalho e a exploração desses portugueses em relação a essa região girava em torno da exploração do pau-brasil, que dá origem ao nome do nosso país. O trabalho de derrubar, inclusive, essas árvores, de preparar a madeira para o embarque, era feito pelos povos indígenas. Afinal, quem conhecia essa região eram os próprios povos indígenas. Os portugueses não conheciam. Então, esse trabalho vai ser feito por eles. Inclusive, isso é entendido como o grande primeiro desmatamento da nossa região, da Mata Atlântica, ocasionada aí por essa exploração do pau-brasil. O que é interessante é que nós temos nesse primeiro momento do Brasil pré-colonial o reconhecimento, o mapeamento do território, que, como vocês podem ver, está, entre aspas, descoberto. Não é? Porque a ideia de descoberto é quando há uma ideia de que não havia nada nem ninguém e que ninguém conhecia essa região. O que isso não é verdade, porque os povos indígenas já habitavam, já ocupavam, já faziam uso de todo esse território, de toda essa área. Então, assim, a gente observa que as primeiras informações, os primeiros registros a partir desse reconhecimento e mapeamento deste território, ele vai ser registrado nas cartas de Pero Vaz de Caminha, que inclusive é onde nós encontramos este registro chamado de Vera Cruz, chamando a nossa região de Vera Cruz. Depois chamando de Terra de Santa Cruz e depois, a partir de 1530, com a nomenclatura de Estado do Brasil. Ou seja, a gente percebe que vai tendo uma mudança no decorrer desse espaço de tempo, uma mudança na nomenclatura do que hoje é o Brasil. Então, nesse período, o Império Português, como eu falei para vocês, ele estava voltado para as Índias
voltado para o comércio das especiarias, que era um comércio muito lucrativo, né? Só que isso vai acabar sendo modificado porque o território, a região, ou melhor, o caminho que era seguido pelos portugueses em direção às Índias, ele vai ser fechado com a tomada de Constantinopla, ali em 1453, pelos turco-otomanos. E aí isso vai obrigar os portugueses a encontrarem novas rotas para que cheguem até as Índias. E aí o que vai acontecer é o que Vasco da Gama vai contornar o Cabo da Boa Esperança, como eu já falei para vocês. O próprio Pedro Álvares Cabral, também em busca dessa rota, ele vai se afastar muito além ali da costa da África e ele vai atingir o que hoje é o Brasil, chegando ao Porto Seguro, em Salvador, na Bahia, no que nós temos hoje. Então isso acaba ocasionando o que a gente conhece como a ideia de descoberta da nossa atual região. E aí essa região vai passar por um amplo processo de mapeamento, de reconhecimento, com expedições inclusive para a extração dessa madeira. E aqui embaixo eu mostro para vocês um outro mapa da visão que os portugueses tinham de todo o território mundial, né? O que é bastante interessante porque esses territórios, ou boa parte desses territórios, eram ocupados pelos portugueses. Nós temos a partir disso, então, o início do período colonial. A partir de 1530, nós vamos ter missões específicas com o objetivo de demarcar o território, de instalar uma administração colonial, principalmente a partir do Tratado de Tordesilhas de 1494, onde Portugal e Espanha vão dividir o que eles chamam de Novo Mundo, que é esse continente americano, em que Portugal vai ficar com uma parte desse novo território e a Espanha com uma outra parte, a maior parte, inclusive, né, de todo o continente americano, exatamente a 370 léguas a partir dali do território português. Então, a partir desse momento, o Martim Afonso de Souza, ele foi o responsável pela primeira expedição nesse sentido de ocupação e de administração desse território colonial, onde nós vamos ter a instituição do sistema de capitanias hereditárias, com a instalação, inclusive, e a utilização das Seis Marias, com a doação de terras, para que essas terras fossem ocupadas, fossem exploradas, com a carta de doação, em que nós temos a doação dessas terras para esses donatários. Inclusive, esses donatários responsáveis por essas capitanias hereditárias, eles passavam de geração em geração, ou seja, eram hereditários, como o próprio nome diz. E aí, nós vamos perceber que esse modelo ele não vai obter sucesso, porque essas capitanias eram muito dispendiosas, o próprio donatário teria que investir, teria que gastar seus recursos, e isso não trazia muito lucro para eles. Apenas 2 capitanias, como a de São Vicente, que é o atual São Paulo, vão prosperar nesse sentido. Então isso vai fazer com que a coroa portuguesa modifique esse sistema, né? Inclusive, nesse mesmo período aí das capitanias hereditárias, nós vamos ter uma invasão do Império Francês sobre a nossa região, ali em 1555, quando instala uma colônia francesa no que hoje é o Rio de Janeiro, né? Instalando a chamada França Antártica. Só que depois disso, Martim Afonso vai conseguir expulsar esses franceses daqui da região. Inclusive, eles tentam novamente invadir o atual Maranhão, mas também vão ser repelidos, certo? E aí, nós temos aqui, a partir deste mapa, mostrando para vocês como que estavam divididas essas capitanias hereditárias, como que elas estavam organizadas ali, com Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande, Itamaracá e várias outras capitanias hereditárias que foram feitas a partir deste modelo. Modelo este que, como vocês já viram, fracassou. Então, a partir do fracasso das capitanias hereditárias, nós temos a formação do governo geral. Havia uma grande dificuldade de administrar essa colônia, devido ao seu tamanho, devido à sua extensão territorial. Então, o que vai acontecer? A coroa portuguesa decide, a partir de março de 1549, quando Tomé de Souza aporta no litoral brasileiro, com a missão de desempenhar uma série de funções administrativas e instala o chamado governo geral. Ou seja, agora o governo ele é centralizado e nós temos a unificação deste poder e dessa administração colonial. Junto com o Tomé de Souza, inclusive, vem a chamada Companhia de Jesus, com o objetivo de catequizar e pacificar, entre aspas, os povos indígenas. A ideia era que, a partir da Companhia de Jesus,
A ideia era transformar esses indígenas em súditos da coroa, ao mesmo tempo em que nós vamos ter aí uma agressão à cultura desses povos indígenas, né? Uma modificação cultural, porque a ideia de você catequizar, a ideia de evangelizar, ela vai de encontro, ela vai ter um choque com a cultura ameríndia. E aí isso vai levar, inclusive, ao aprisionamento, às modificações culturais desses povos indígenas, ao próprio genocídio indígena, porque muitos deles vão ser capturados. Nós vamos ter aí a justificativa da captura desses indígenas, inclusive com a ideia de catequizá-los, de evangelizá-los. Por conta disso, muitos vão sofrer, vão morrer com depressão, vão acabar sendo acorrentados e, inclusive, tendo a sua mão de obra explorada a partir da escravização desses indígenas. O que é bastante interessante, porque esse é o primeiro trabalho compulsório que vai ser instalado, ou seja, a utilização da mão de obra indígena, principalmente. E aí, nesse período, inclusive, é bastante interessante porque a gente entende como que o Brasil sai desse espaço das capitanias hereditárias e passa a crescer. Como? A partir da unificação ibérica que vai acontecer em 1580. Quando o rei de Portugal acaba falecendo, sem deixar herdeiro, e aí, a partir disso, o rei da Espanha era o seu parente mais próximo, e ele é quem vai assumir o reino de Portugal. Aí nós temos a chamada União Ibérica. Isso possibilita a expansão do território brasileiro. Isso possibilita a expansão dos portugueses para adentrar ao território e construir o que hoje é o território brasileiro. E aí, esse tipo de governo, essa administração colonial, ela durou até a chegada da família real no Brasil em 1808, quando nós temos a modificação, a chegada do rei Dom João ao então território brasileiro. E aí, por aqui nós terminamos este assunto que é de extrema importância para você, vestibulando, lembrando sempre, e esteja sempre atento ao Equipe em Casa. Abraços e até a próxima. Para entender o presente, é preciso entender sobre o período pré-colonial. Não saia daí, voltamos já. No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem, uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas. E agora a Química com o professor Igor. Salve, salve, seja bem-vindo a mais uma aula de Química aqui no Equipe em Casa. E hoje, continuação do último assunto. Na aula anterior de Química falamos sobre funções inorgânicas. Começamos pelos ácidos, tão temidos ácidos. E hoje, dando sequência, vamos falar, assunto bem básico, basiquinho, vamos falar sobre bases. Antes de mais nada, como sempre, o Equipe em Casa passa num horário privilegiado após o almoço. E em pleno sábado, imagino que você deve ter almoçado aquele churrasquinho, churrasco de tatu, deve ter dado aquela azia bendita, aquela azia desgramada. E agora? Na aula passada eu falei que a azia ela é causada pelo excesso de ácido clorídrico lá no teu intestino. Causa esse desconforto. E agora, o que podemos fazer? Fica comigo que até o final da aula eu respondo essa pergunta para você. Então vamos lá. Química, aquela parte bem teórica. Quando eu falo de bases, aqui estou falando do conceito de arrênios. Lembra? Existem 3 conceitos clássicos, teorias ácido-base, só que aqui trabalhamos apenas com arrênios, tá bom? Então vamos lá. Se o ácido de arrênios é aquela espécie que como único cátion libera o H+, a base de arrênios é aquela espécie que libera como único ânion o OH-, também conhecido como hidroxila ou oxidrila. Hidroxila, hidrogênio, oxigênio, então é um hidrogênio com um oxigênio. E a carga negativa, então OH-. Fica ligado aí. Quer um exemplo? Olha aqui.
A formulação de uma base, quando você tem uma base, você terá um metal com o OH, a hidroxila, metal e hidroxila. Quando você coloca essa base em meio aquoso, em presença da água, você tem como o cátion, um cátion metálico, e como ânion, o OH-, tá bom? Detalhe, nem sempre é metal, tem uma exceçãozinha. Vem comigo. Nesse M pode ser um metal, mas muito cuidado, muito cuidado. Temos uma exceção aí que é o cátion amônio, o NH4+, tá bom? Então, para ter uma base, você tem ou o amônio ou um metal junto dessa hidroxila. E você vai ter como ânion, colocou na presença aquosa, você vai liberar OH- como ânion. Então, toma um exemplo de uma base. Quer exemplo? Tá aí, olha, hidróxido de sódio, nossa querida soda cáustica. Então, aí você tem o NaOH, coloquei em meio aquoso, ela vai me liberar Na+, e OH-. Presta atenção num detalhe, olha aqui o lance da canetinha, você tem o NaOH, você colocou aqui na água, acontece o quê? Acontece aqui essa quebra, Na+, OH-, bonitão aqui, um cátion, sódio e a hidroxila, o ânion hidroxila. Então, aí que você tem uma base. Então, continuando, aí você tem a base de amônio, NH4OH. Colocou em água, de novo, olha aqui, você vai ter essa quebra, NH4+, OH-. Está aqui, olha, bonitinho, cátion, amônio e OH-. Isso, base de arrênios, tá bom? Aquela parte chata, a parte de teoria. Igão, tá muito fácil. Tem outra? Tem. Base de cálcio. Você viu em inox que cálcio, família 2, vai ter carga 2+. Cada hidroxila tem carga menos. Então, nós temos 2 hidroxilas. Olha no lance. Então, cálcio 2+, e vai me liberar 2 hidroxilas. Olha aqui, nós não temos 2. Então, coloca aqui o coeficiente 2, 2OH-. Então, aqui nós temos 2 cargas positivas e aqui 2 cargas negativas. 2 vezes menos 2, certo? Então, continuando, vamos lá. Classificação das bases. Na aula anterior, nós classificamos os ácidos. Por que não podemos classificar as bases? Então, vem comigo, veja os pontos principais da classificação das bases. O primeiro é quanto ao número de hidroxilas. Mesmo esquema do ácido. No ácido nós tínhamos os hidrogênios ionizáveis. Aqui nas bases nós temos as hidroxilas. Então, nós podemos ter uma monobase. Mono, 1. Ih, rapaz, mono 1 quer dizer que tem uma hidroxila, uma base de uma hidroxila, monobase. Aqui nós temos exemplo, olha, a base de sódio, base de amônio. Nós podemos ter a dibase de 2, então base com 2 hidroxilas, base de magnésio. Nós podemos ter a tribase, 3 hidroxilas, temos aqui a base de alumínio. E nós temos a polibase, que é de 4 para cima. Pode ser tetrabase? Pode, mas tetra, 4, mas é melhor chamar de polibase. Aí nós temos a base de chumbo, mas muito cuidado, meu nobre, porque as que mais aparecem em prova são a monobase, de base e tribase. Polibase não aparece tanto em prova. Agora, continuando, próxima classificação das bases é quanto à solubilidade. Como assim, Igão? Solubilidade? Solubilidade em água. Existem bases solúveis, bases pouco solúveis e bases insolúveis. Então, vem comigo. Se o metal que estiver nela pertencer à família 1, grupo 1 da tabela periódica, lítio, sódio, potássio, ou for base de amônio, NH4, nós teremos uma base solúvel, bem solúvel. Agora, se for uma base com metal do grupo 2, o metal alcalino terroso, como cálcio, bário, estrôncio, nós temos aqui uma base que é pouco solúvel. Solubiliza? Sim, mas bem pouquinho. Agora, cuidado, exceção à base de magnésio, que ela é praticamente insolúvel. Base de magnésio. Quem nunca tomou leite de magnésia?
que vem naquela garrafinha azul, qual é a recomendação? Que você dê uma agitada antes. Por quê? Porque a base de magnésio, ela é praticamente insolúvel, é travoso, é ruim. Você tem que dar aquela agitada porque é praticamente insolúvel, fica tudo lá no fundo. Então dá aquela agitada para poder facilitar na hora da ingestão. Então, você tem aqui bases com outros metais, aí você tem bases que são praticamente insolúveis, são bases insolúveis. Ou seja, fugiu da família 1, fugiu da família 2, é uma base de magnésio, é uma base já de outro metal como ferro, como cobre, aí você tem uma base insolúvel, tá certo? Agora, continuando, quanto à força. Na aula passada nós falamos sobre ácidos fortes, ácidos moderados, ácidos fracos, mesmo sentimento para as bases, tá bom? Então, tu sabes, a gente comentou, que no ácido, quanto mais dissociado ele for, quanto mais íons ele liberar, quanto mais H+ o ácido libera, mais forte ele é. Esse mesmo sentimento nós aplicamos nas bases, porque quanto mais OH-, quanto mais hidroxila ela liberar em meio aquoso, quanto mais dissociada ela for, mais forte ela é. Então, mais solúvel, mais dissociado, mais forte. Então vamos lá, bases fortes são bases dos grupos 1 e do grupo 2, exceto berílio e magnésio. Magnésio porque é praticamente insolúvel, não solubiliza, não dissocia, é base fraca, tá bom? E o berílio, exceção, por razões químicas. Agora as bases fracas são todas as demais. Não bate cabeça. Pega a tua prova, analisa o metal que está ligado com essa hidroxila. Se não for da família 1 e se for berílio, magnésio ou outro que não seja do grupo 1 e 2, vai ser uma base fraca, certo? Agora, cuidado, porque eu falei de bases solúveis. Mas, Igão, tu não falou da base de amônio. A base de amônio, ela é muito solúvel, como você falou. Por que ela não é uma base forte? Meu nobre, deixa eu te falar uma coisa. A base de amônio, ela é instável, meu nobre. Por quê? Porque a base de amônio, ela se decompõe. Ela é instável, ela não consegue se manter nessa forma NH4OH. Ela se decompõe em amônia, que é um gás tóxico, é um gás irritante, e se decompõe em água. Água e amônia. Por ela ser de natureza instável, ela é caracterizada como uma base fraca, tá bom? Para fechar a classificação, nós falamos de volatilidade. Então, se a base de amônia ela é instável, quer dizer que ela é volátil, ela vai se decompor, ela vai escapar com facilidade do estado líquido para o gasoso em condições ambientes. E esse gasoso se dá por conta da amônia liberada. Então, pela lógica, a única base volátil é o NH4OH, a base de amônio, porque ela é molecular. E esqueci o que é molecular, Igão. Molecular é constituído apenas de ametais e hidrogênio, certo? Então, vamos lá. Nomenclatura das bases. Nomenclatura, quando você vê hidróxido D, aí tiver o nome do metal junto, é nomenclatura de base. Quando o NOx é fixo, Igão, esqueci o que é NOx fixo. Dá uma revisitada na aula que falamos sobre NOx, hein? Tá lá, procura no Facebook, procura no YouTube, tá lá na galeria de vídeos, hein? Então, quando o NOx é fixo, por exemplo, um metal de família 1, família 2, um alumínio, então é hidróxido D e o nome do metal. Exemplo, NaOH, hidróxido de sódio, sódio, família 1, NOx fixo. Hidróxido de cálcio, cálcio, família 2, NOx fixo. Hidróxido de alumínio, alumínio, NOx 3, NOx fixo. Agora, quando o NOx varia, a regra permanece a mesma. Hidróxido D, o nome do metal, e você coloca o NOx em algarismo romano. E outra possibilidade aqui para você é NOx variável, sempre vai ter um NOx maior e um menor. No NOx, na espécie que tem o maior NOx, você coloca hidróxido D, o nome do metal, e a terminação ICO. E no menor NOx, você coloca hidróxido D, nome do metal, e terminação
oso. Na via das dúvidas, meu nobre, utilize o algarismo romano, tá bom? Que você se complica menos. Então aqui, olha, aqui embaixo você acompanha FeOH2, hidróxido de ferro, opa, não sei qual é o NOx. Então pega aqui o ferro, parte, cada OH é menos. Tenho 2 OH, então 2 menos. Agora, para zerar isso aqui, o ferro tem que ser 2 mais. Então, na nomenclatura, hidróxido de ferro, 2. Mas dá para eu chamar de icooso? Calma. Tu não sabe se é o maior ou se é o menor NOx. Agora aqui, olha, FeOH3, parte aqui no meio. Cada OH é menos, como eu tenho 3, então 3 menos. O ferro tem que ser 3 mais, certo? Então, hidróxido de ferro, 3, NOx romano. Na via das dúvidas, mete o NOx romano. Então, eu tenho o menor, tenho o maior. No maior, eu coloco a terminação ico. Então, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico para o maior NOx. Para o menor NOx, hidróxido ferroso. Mas, como eu disse, na dúvida, use o NOx em algarismo romano na hora da nomenclatura. Certo? Para fechar um resumão, base são substâncias que, em meio aquoso, liberam como ânion o OH-. Da base, nós podemos ter a nomenclatura aqui. Para NOx fixo, hidróxido D, coloca o nome do cátion ou do metal. Cátion, metal, mesma coisa. NOx variável, hidróxido D, coloca o nome do metal. E o NOx romano, tranquilão. Classificação pode ser uma monobase, uma dibase, uma tribase. Lembra, se libera apenas um OH, tem apenas um OH, monobase, 2 de base, 3 tribase. Força, bases fortes, família 1, família 2, exceto berílio e magnésio, tá bom? E as fracas, as bases de berílio e de magnésio e todas as demais. Solubilidade, as bases da família 1 e a base de amônio são bases muito solúveis. Família 2, exceto magnésio, são bases parcialmente solúveis e as insolúveis são de magnésio e todas as demais. Certo? Principais bases, ácidos e bases. Então vamos lá. Na aula passada falamos sobre os principais ácidos, hoje principais bases. Nessa imagem que você está vendo, parece cocada, né? Mas não é, é sabão. Tá, o que sabão tem a ver com base? Na fabricação do sabão, nós utilizamos gordura e utilizamos uma base forte na preparação desse sabão, para a reação de saponificação. A gordura contém ácidos graxos e utilizamos uma base forte. Que base seria essa? O hidróxido de sódio, popularmente conhecido como soda cáustica. Ela que nós utilizamos como matéria-prima na fabricação de sabão. Qual a fórmula dela? NaOH. Tranquilo? Outra das principais bases, essa eu já comentei na aula. Você está vendo aí? Leite de magnésia. No começo da aula eu falei para você que a azia é decorrente do excesso de acidez dentro do teu intestino. Então, o que a gente faz para dar uma controlada nessa acidez? Nós utilizamos de um remédio com propriedades básicas para acontecer uma reação de neutralização. Olha o spoiler da próxima aula. E a base que nós utilizamos, quando nós não temos o comprimido antiácido, nós utilizamos o leite de magnésia, o hidróxido de magnésio, que sua fórmula é Mg, entre parênteses o grupamento hidroxila, OH2, certo? Também, nessa mistura, também nós encontramos o hidróxido de alumínio, mas o principal constituinte é o hidróxido de magnésio, leite de magnésia. Só não vai exagerar na dose, tá bom? Porque essa substância também possui ação de laxante. Então, pega leve, consome só um pouquinho, só para dar aquela controlada na acidez do teu intestino. Outra base importante, tá vendo essa cerca bonitinha, cerca branca? Foi pintada com hidróxido de cal, KOH2. Lembrando que essa é a cal hidratada.
Quando nós chegarmos em óxidos, eu irei comentar com você sobre a cal virgem. A cal virgem, você pega ela, você hidrata essa cal e você produz uma espécie de tinta branca para você revestir sua cerca. Inclusive, é ela que é utilizada como revestimento de árvores em praças. Detalhe, se você assistiu Chaves lá nos anos 90 ou recentemente, você lembra do episódio do leite de burra? O leite de burra é nada mais, nada menos do que essa cal hidratada. Então, daí você descobriu o segredo do leite de burra. E para fechar, bora fazer um exercício para fixar? Hora de praticar. Presta atenção e vem comigo. Olha a questão na tela. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Leia as informações contidas na tirinha a seguir. Então, o cara chega no restaurante e fala: quero pé de porco com molho de alho. Aí o garçom: muito bem, senhor. Quero cardápio de antiácidos. Uma substância que pode ser incluída no cardápio de antiácidos por ter propriedades básicas é. Então, nas alternativas, você precisa escolher uma substância básica. Analisa a primeira aí. Letra A, NaCl. Lembra que bases são substâncias que possuem hidroxila, que liberam OH- como ânion, tá bom? Não é o caso do NaCl. Letra B, KCl. Não estou vendo OH, então descarto. Temos a letra C e a letra D. Vou para a letra D primeiro. Está terminando ali com OH, mas muita calma nessa hora. CH3COOH, esse grupamento tem que ser lido completo, COOH. Lá na química orgânica nós estudamos ele. Esse grupamento se chama carboxila, tá bom? E esse grupamento ele está presente em ácidos orgânicos. Carboxila porque é a junção de carbonila e hidroxila. Então, nesse caso, nós temos o COOH, ele é indicativo de ácido orgânico. Então, nós queremos propriedades básicas, nós não queremos um ácido, ele quer um antiácido. Então, bora para a letra C, MgOH2, o hidróxido de magnésio, essa é a nossa resposta. Então, essa foi mais uma aula de Química, eu espero que você tenha compreendido e, em caso de dúvidas, deixe a sua mensagem no Facebook ou no YouTube, qualquer coisa me procura lá no Instagram, @IgorMathap, e é isso, forte abraço, se cuida e tchau! Então é isso, essa química cai sempre no Enem. Equipe em Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. E nesse módulo, resolução de exercícios e dicas matemáticas para o Enem, com o professor Adalto. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um programa Equipe em Casa. Hoje, como sempre, fazendo exercícios com foco, com olhar para o Enem. Faltando aí aproximadamente 92 dias para a nossa prova. Espero que vocês tenham acompanhado nossos programas e tenham estudado em casa para fazer uma boa prova. Vamos à primeira questão. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com as suas especificações, rende 2,7 litros. Ok? Então, essa é uma informação importante. 2,7 litros. Ok? Desse produto pronto para o uso, uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento,
essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagem desse cosmético é, observe bem, eu tenho aí volume da embalagem em litro, volume da banheira em metro cúbico. E tenho aqui 80% da capacidade da banheira. Correto? Então, a primeira informação que a gente tem é transformar essas unidades para que fique só uma unidade. Ou seja, olha, 1 litro é 1 decímetro cúbico. Beleza? 1 litro, 1 decímetro cúbico. Ok? Ele me diz que o meu volume da banheira, o volume 1 da banheira, é 0,3 metros cúbicos. Como é que eu vou transformar metros cúbicos para litro? Ora, 1 metro cúbico é 1000 decímetro cúbico. E por sua vez, é 1000 litros. Então, se eu tenho 0,3 metros cúbicos, para me transformar para litro, eu multiplico por 1000. Pronto. Se eu multiplico por 1000, é a mesma coisa que andar 3 casas decimais. Certo ou não? 3 casas decimais para a direita. Então, olha, se eu andar 3 casas decimais para a direita, 3 casas, olha, andei 1, eu ando 2, eu ando 3. Eu fico com 300 litros. Então, 0,3 metros cúbicos é 300 litros, que também equivale a 300 decímetros cúbicos. Esse é o volume da banheira. Certo? O volume total da banheira. Mas o banho vai ser feito com um volume de 80% do volume da banheira. 80% é 80 dividido por 100. Sim ou não? 80 dividido por 100 do volume total, que é 300. Beleza? Então, 80% do volume da banheira é 80%, que é 80 dividido por 100, vezes o volume da banheira em litros. Eu posso simplificar o 0 do 80 com o 0 do 100. Eu posso simplificar o 0 do 300 com o 0 do 100. O que foi que sobrou? 8 vezes 30. 8 vezes 30 dá 240 litros. Ok? Este é o volume que vai ser colocado para a pessoa tomar o banho. Correto? Lembra que o volume total da banheira é 300 litros. Mas ele diz que ele vai encher a banheira sem que ela transborde, com a capacidade de 80% da banheira. Beleza? Então, o que é que a gente precisa saber? Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é, olha, uma embalagem é dissolvida em 2,7 litros. X embalagens vai ser dissolvida em 240 litros. Aí eu tenho uma regra de 3 simples. Nós já vimos nas aulas anteriores que eu verifico se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Ora, se eu aumento o volume, aumenta a quantidade de embalagens. Se aumentam os dois na mesma proporção, as grandezas são diretamente proporcionais. Como é que eu faço? Eu marco o termo que está em cima do X. Como é diretamente proporcional, eu marco na horizontal que contém o X. Eu marco 240. O resultado da minha regra de 3
é o produto de quem está marcado por quem não está marcado. 2,7. 240 vezes 1, 240, dividido por 2,7. Para mim dividir 240 por 2,7, eu multiplico por 10 em cima e embaixo. Multiplicando por 10 em cima, fica 2.400. Multiplicando por 10 embaixo, dá 27. Olha, se eu multiplicar o 27 por 100, dá 2.700. Então, essa divisão ela é menor do que 100. Então, não pode ser a letra D nem a letra E. Ou é a C, ou é a B, ou é a A. Se eu dividir 2.400 por 27, você faz essa divisão, dá 88,8 embalagens. Só que eu tenho que ter um número mínimo de embalagens. Eu não posso comprar uma embalagem que não esteja completa. Ou eu compro 88 embalagens, ou eu compro 89. Então, eu vou comprar quantas embalagens? 89 embalagens. Portanto, a minha resposta é letra C de casa. 89 embalagens. Uma questão bem simples, porém, com algumas armadilhas, que são as unidades de medidas. Essa questão caiu na prova do Enem de 2019. Ok? Tranquilo? Então vamos para a próxima questão. Essa questão também caiu no Enem em 2019, mas essa prova foi para os candidatos com privação de liberdade. Ok? Para você ver que ela também tem o mesmo nível da prova normal. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. Ok? Então, só tem uma máquina para cada empresa que vai concorrer ao edital. O total de recursos destinado para contratar o conjunto das 3 máquinas é R$31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. Então, olha, o pagamento é feito de forma inversamente proporcional à idade da máquina. E cada empresa vai se candidatar com uma única máquina. E o total a ser pago é R$31 mil. O total a ser pago para as 3 empresas, R$31 mil. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2 anos, 3 anos e 5 anos de idade cada uma. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Ou seja, quanto vai receber a empresa que cadastrou a máquina de 5 anos? Tranquilo? Então eu tenho o texto aí ao lado e eu vou resolver a questão com você. Primeiro, olha, quando as grandezas são inversamente proporcionais? As grandezas são inversamente proporcionais quando eu aumento uma grandeza e a outra diminui. Como eu escreveria isso? Desta forma, olha, um y é igual a k sobre x. Olha, a grandeza x e y, elas são inversamente proporcionais. Por quê? Quando eu aumento o x, o y diminui. Quando eu diminuo o x, o y aumenta. Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Certo ou não? Inversamente proporcionais. Beleza. As empresas que vão participar do processo licitatório seria a empresa a empresa B e a empresa C. A empresa A, ela vai apresentar a máquina que tem 2 anos de idade, ok?
ela é inversamente proporcional à idade. Então, olha, a constante de proporcionalidade K dividido por quem? Por 2. A empresa B vai apresentar a máquina que tem a idade de 3 anos. Ela é inversamente proporcional a 3. Então, a constante K dividido por 3. E a empresa C vai apresentar a máquina que tem 5 anos. Então, é a constante de proporcionalidade dividido por 5. Ok? Essa é a proposta que cada empresa vai apresentar. O total de recursos destinado para contratar o conjunto das 3 máquinas é R$31 mil. Então, olha, a empresa A mais a empresa B mais a empresa C, elas receberão R$31 mil. Ok? Agora eu vou substituir cada valor de cada máquina. A constante de proporcionalidade é a mesma, então K sobre 2 para a empresa A, que tem a máquina de 2 anos, K sobre 3 para a empresa B, que tem a máquina com 3 anos, e K sobre 5 para a empresa que apresentou a máquina que tem 5 anos. A soma das 3 é o valor pago pela prefeitura, R$31 mil. Beleza? Para me resolver esta questão, eu vou achar o mínimo entre 2, 3 e 5. O mínimo entre 2, 3 e 5 é quanto? O mínimo entre 2, 3 e 5 é 30. 30. Se o mínimo é 30, o que é que eu faço? 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes K, 15K. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes K, 10K. E 30 dividido por 5 dá 6. Vezes K, 6K. Isto tudo é igual a R$31 mil. Beleza? Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos achar o valor do K. Se eu encontrar a constante de proporcionalidade K, eu resolvo a questão sem nenhum problema. 15 mais 10, 25. 25 mais 6, 25 mais 6, 31K. 31K sobre 30 é igual a 31 mil. Beleza? Se eu simplificar todo mundo por 31, olha, 31 e 31 mil por 31, sobra 1000. Então, eu tenho K sobre 30 é igual a quem? A 1000. Esse 30 está dividindo, passa multiplicando. Quanto é o K? 30 vezes 1000, 30 mil. A constante de proporcionalidade é 30 mil. Beleza? O que é que ele pediu na questão? Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? A empresa que cadastrou a máquina com a maior idade é a empresa C. E quanto ela vai receber? A constante K, que é 30 mil, dividido por quanto? Por 5. 30 dividido por 5 dá quanto? 6 mil. Então, a empresa que cadastrou a máquina com a maior idade vai receber 6 mil reais e a resposta certa é a letra B de bola. A empresa A receberia quanto? 15 mil. E a empresa B receberia quanto? 10 mil. Se eu somar, dá 31 mil. E observe que quanto maior a idade, menor a empresa recebe, porque as grandezas são inversamente proporcionais, como rege o edital. É uma questão de proporção bem simples, que eu acredito que vocês tenham entendido. Ok? Então, pessoal, vamos à terceira questão. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade de Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que
que é uma função quadrática de t. É uma função quadrática de t. Se ela é uma função quadrática, é porque ela é uma função do segundo grau. Os dados coletados nas 2 primeiras horas foram 0 hora, a quantidade foi 1 miligrama. Na outra hora, 1 hora, 4 miligramas. 2 horas, 6 miligramas. Para decidir se devem interromper o processo, evitando risco ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade de substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. 1 hora após 1 hora do último dado coletado. Nas condições expostas, essa quantidade em miligrama será igual a... Pessoal, é uma questão interessante. É uma função do segundo grau. Correto? É uma função do segundo grau. O que nós precisamos fazer? Nós vamos ter que fazer o cálculo da função, definir primeiro quem é a função do segundo grau. Ok? E depois calcular o que ele pede, que é a quantidade na próxima hora, ou seja, quando o tempo for 3, quando a hora for 3. No início do trabalho, olha, no 0, a quantidade era 1 miligrama. 1 hora depois, 4. 1 hora depois, 8. A próxima hora é o que eu quero. Tu lembra que a função do segundo grau, ela é uma função definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Correto? Essa é a função do segundo grau. Ok? Tu lembra que quando o f for 0, o f de 0, o x 0, o valor encontrado é o próprio c. Por quê? A vezes 0, 0. B vezes 0, 0. O f de 0 é c. E quanto vale o C? Pelo gráfico, pela tabela, vale 1. Então, olha, quando x for 0, o f de 0 é 1. O f de 0 é o C. O C é 1. Então, eu já tenho este C da função. Beleza? Agora, olha, quando o f de 1, quanto é o f de 1? O f de 1 é 4. E quem é o f de 1? Eu tiro o x da função e no lugar do x eu coloco 1. Quem é a minha função? O f de 1 vai ser a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais o c. Só que o c é 1 mais 1. Isso tudo é igual a quem? A 4. Então, 1 ao quadrado é 1, a vezes 1 dá a, b vezes 1 dá b, a mais b é quanto? 4, o 1 passa subtraindo, 4 menos 1, 3. O A mais B é 3. Pronto. Eu tenho aqui 2 variáveis. Não posso resolver. Tenho que achar outra função, outra equação. A outra informação no gráfico, na tabela, diz assim, olha, na segunda hora, a quantidade é 8. Então, o F de 2 é 6, né? Desculpa. Quando o T for 2, o Q é 2. É 6, né? O F de 2 é 6. O F de 2 é 6. Como é que eu calculo o F de 2? Eu vou na função, tiro o x e no lugar do x eu coloco o 2. Então, o F de 2 vai ser A 2 ao quadrado mais B vezes 2 mais o C, que é 1. Isso aqui é quanto? 6. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes A. 2B mais 2B. Isso aqui é igual a quanto? O 1 passa para o segundo membro subtraindo. 5. 6 menos 1, 5. Pronto. Agora eu tenho uma outra equação que me dá 4A mais 2B igual a 5.
Então, se eu tenho duas equações com duas variáveis, eu vou resolver o meu sistema. Então, olha lá. O meu sistema vai ser A mais B igual a 3. A mais B igual a 3. E 4A mais 2B igual a 5. Para mim resolver esse sistema, eu posso fazer por adição ou por substituição. Vamos fazer por adição? Para fazer por adição, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Então, eu vou ter, olha, menos 2A menos 2B igual a menos 6. E embaixo mantenho 4A mais 2B igual a 5. Por que eu multipliquei por menos 2? Para que o B ficasse simétrico, olha. Menos 2B mais 2B dá 0. Menos 2A mais 4A dá 2A. E menos 6 mais 5 dá menos 1. Portanto, o A é quanto? Menos meio. Pronto, achei o A. Deixa esse A aqui para mim. Agora eu vou achar o B. O A mais B não é 3? O A mais B é 3. Então, quem é o B? O B é 3 menos A. Se o B é 3 menos A, o B vai ser 3 menos meio. Que é 3 menos meio dá mais meio. E 3 mais meio, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Dá 7 meios. Portanto, o valor do B é 7 meios. Beleza? Então, eu já tenho o coeficiente A e o coeficiente B da minha função do segundo grau. Qual é a minha função do segundo grau? Vou colocar bem aqui. A minha função do segundo grau é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Está bem aqui, olha. A minha função é ax ao quadrado mais bx mais c. O c eu encontrei que é 1. O b eu acabei de encontrar, é 7 sobre 2. E o a eu encontrei menos meio. Então, a minha função f de x é menos meio vezes x ao quadrado mais 7 sobre 2x mais 1. Beleza? Essa é a minha função. Mas ele está pedindo para a gente, qual a quantidade após 1 hora, não é isso? Após 1 hora do último dado coletado. Então, olha, o que eu vou calcular vai ser o f de 2, eu já tenho, que é 8. Eu quero o próximo, que é o f de 3. Certo? O f de 3, eu tiro o x e coloco 3. Então, vai ficar menos meio vezes 3 ao quadrado mais 7 meio vezes 3 mais 1. Isso aqui é igual a quanto? Menos 3 ao quadrado é 9. 9 vezes menos 1 dá menos 9. Menos 9 sobre 2. Mais 7 vezes 3. 3 vezes 7, 21. 21 sobre 2. Mais 1. Certo? Menos 9 sobre 2 mais 21 sobre 2, eu conservo o denominador 2 e faço 21 menos 9. Quanto é 21 menos 9? 21 menos 9 não é 12? Isso tudo mais 1. 12 dividido por 2 dá 6. 6 mais 1 é quanto? 7. 7 miligramas. 7 miligramas, que é a quantidade que ele está pedindo. Ok? A quantidade é 7 miligramas, portanto, a minha resposta é letra B de bola. Uma questão do segundo grau, um pouquinho trabalhosa, mas importante e, teoricamente,
teoricamente fácil, uma questão que a gente sempre faz em sala de aula. Ok, pessoal? Espero ter ajudado você nesse grande desafio que é a sua aprovação no Enem. Agradeço pelo espaço e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço. Matemática é muito forte, não só no Enem, em qualquer situação. Mais um programa Equipe em Casa. Com pandemia, sem pandemia, estaremos sempre com você. Até a próxima. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.